Ela parecia muito satisfeita. Durante o ano, os animais trabalharam arduamente, mas estavam felizes. Sabiam que todo o esforço era para seu próprio benefício e das futuras gerações, e não mais para os humanos preguiçosos. Na primavera e no verão, enfrentaram uma jornada semanal de 60 horas. Em agosto, Napoleão anunciou o trabalho aos domingos à tarde. Este era opcional, mas quem recusasse teria a ração reduzida pela metade. Mesmo assim, algumas tarefas ficaram incompletas. A construção do moinho de vento trouxe desafios inesperados. Havia material disponível, mas quebrar as pedras era complicado. Sem ferramentas adequadas, os animais demoraram semanas para encontrar uma solução. Usaram a gravidade para quebrar as pedras. Com cordas, arrastavam as rochas até o topo da pedreira e as derrubavam para quebrá-las. O transporte das pedras quebradas era mais fácil, com cavalos e ovelhas ajudando no processo. Sansão, com sua força extraordinária, era essencial. Ele evitava desastres segurando as pedras que escorregavam. Trabalhava incansavelmente, mesmo quando aconselhado a descansar. Seus lemas eram "trabalharei mais ainda" e Napoleão tem sempre razão. Pedia para ser acordado mais cedo e, nas raras folgas, trabalhava sozinho na pedreira, acumulando pedras para o moinho. Apesar do trabalho duro, os animais não sofreram no inverno. Tinham alimentos suficientes e métodos eficientes de trabalho. Porém, faltavam itens que não podiam ser produzidos na granja. Napoleão anunciou que a granja dos bichos começaria a negociar com os humanos para obter mercadorias necessárias. Isso gerou inquietação, mas os animais acabaram aceitando a decisão. As visitas do Sr. Vimper, intermediário nas negociações, causaram desconforto. Mas Napoleão, garantindo que os animais não teriam contato direto com os humanos, acalmou os ânimos. O moinho de vento progredia, e os animais, apesar de cansados, estavam orgulhosos de suas realizações. Porém, desafios ainda estavam por vir, com dificuldades inesperadas. O inverno foi terrível, com tempestades seguidas de granizo e neve, e o gelo só derreteu em fevereiro. Os animais se dedicaram à reconstrução do moinho de vento, sabendo que os humanos invejosos se alegrariam com seu fracasso. Embora os humanos acreditassem que o moinho caiu por paredes finas, os animais sabiam que não era verdade. Decidiram construir paredes mais grossas, o que demandava mais pedra, mas a pedreira ficou coberta de neve, dificultando o trabalho. Em janeiro, a comida escasseou. A ração de milho foi reduzida, substituída por batatas, mas muitas estavam congeladas e incomíveis. Os animais passaram dias comendo apenas palha e beterraba, enfrentando a fome. Era crucial esconder essa situação do mundo exterior, pois os humanos espalhavam rumores de que os animais estavam famintos e doentes. Napoleão usou Vimper para divulgar a falsa impressão de abundância na granja, até ordenando encher os depósitos com areia coberta por grãos para enganar o intermediário. No final de janeiro, a necessidade de cereais aumentou. Napoleão, raramente visto em público, apareceu cercado por cães ferozes, enviando ordens através de Garganta. Ele anunciou que as galinhas deveriam entregar seus ovos para um contrato com Vimper, gerando revolta. Napoleão cortou suas rações, e após 5 dias, as galinhas se renderam, com 9 morrendo de fome. Bola de Neve, desaparecido há tempos, foi acusado de sabotar a granja à noite, aumentando o pânico. Napoleão liderou uma investigação, encontrando supostos sinais de Bola de Neve em todos os lugares. Em um domingo, Garganta revelou que Bola de Neve conspirava com Frederic para atacar a granja e que sempre fora agente de Jones. Os animais, confusos e chocados, foram levados a acreditar nas acusações após serem manipulados por Napoleão e Garganta. Reuniões de confissão e execução ocorreram, onde vários animais admitiram crime sob pressão e foram mortos pelos cães. Este evento abalou profundamente os sobreviventes. Com exceção dos porcos e cães, os animais se recolheram, horrorizados com a traição e a brutalidade entre eles. Quitéria, refletindo sobre a situação, lamentava que os ideais da revolução se perderam. Os animais cantaram Bichos da Inglaterra pela última vez, antes de Garganta anunciar sua proibição, alegando que a revolução havia terminado. Poucos dias após as execuções, quando o terror havia diminuído, alguns animais começaram a lembrar-se do 6º mandamento, que dizia: nenhum animal matará outro animal. Embora não ousassem mencioná-lo perto dos porcos ou dos cães, parecia-lhes que a recente matança não estava de acordo com isso. Quitéria pediu a Benjamin para ler o 6º mandamento, mas ele, como de costume, recusou-se a se envolver. Então, Maricota o leu para ela. O mandamento dizia que nenhum animal deveria matar outro sem motivo, algo que eles pareciam ter esquecido. Durante aquele ano, os animais trabalharam ainda mais do que antes.
Reconstruir o moinho de vento e reforçar as paredes exigiram um esforço tremendo, além das tarefas normais da granja. Em algumas ocasiões, eles sentiam que trabalhavam mais do que na época de Jones, sem uma alimentação melhor. Nos domingos de manhã, Garganta lia estatísticas impressionantes sobre o aumento na produção de alimentos, as quais os animais não questionavam, dada a falta de clareza sobre as condições pré-revolução. Todas as ordens passaram a ser transmitidas por Garganta ou outros porcos. Napoleão raramente era visto em público, acompanhado por sua matilha de cães e um galo preto que agia como seu arauto. Ele vivia em um apartamento separado na Casa Grande, comendo em louça fina e anunciando a celebração anual com tiros de espingarda em seu aniversário e outros 2 eventos. Agora, Napoleão era formalmente chamado de nosso líder, o camarada Napoleão, e os porcos criavam títulos grandiosos para ele. Garganta, em seus discursos emotivos, exaltava a sabedoria e a bondade de Napoleão, seu amor por todos os animais, especialmente os oprimidos em outras granjas. Um poema, O Camarada Napoleão, composto por mínimos, era exaltado pelos animais como uma prova de devoção ao líder. Enquanto isso, Napoleão negociava secretamente com Frederick e Pilkington através de Whymper. Boatos sobre um ataque iminente à Granja dos Bichos por Frederick circulavam, enquanto Napoleão vendia madeira a ele. Durante o verão, as relações com Pilkington pareciam amistosas superficialmente, mas os animais desconfiavam dos humanos e temiam o ataque de Frederick, cuja crueldade era amplamente divulgada. Sansão enfrentou uma recuperação demorada devido à rachadura em seu casco. Logo após as festividades, iniciou-se a reconstrução do moinho de vento. Determinado, ele não aceitava descanso, escondendo a dor até mesmo de Quitéria, que o tratava com ervas medicinais. Quitéria insistia para que Sansão diminuísse o ritmo, mas ele tinha um único objetivo: concluir o moinho antes de se aposentar. Na Granja dos Bichos, as leis de aposentadoria variavam entre os animais, e Sansão, prestes a completar 12 anos, sabia que o tempo era curto. Apesar das dificuldades no inverno rigoroso e da escassez de alimentos, Garganta persuadia os bichos de que estavam melhor sob o animalismo do que sob o domínio humano. As rações eram ajustadas, e Sansão, firme, continuava a trabalhar incansavelmente. O ambiente na Granja dos Bichos mudava com o crescimento da família de porcos e a introdução da educação para os leitões. Napoleão liderava com um regime de manifestações semanais, celebrando as conquistas dos animais, enquanto enfrentavam escassez e pressões econômicas. Apesar das vitórias, a Granja dos Bichos enfrentava dificuldades financeiras. Sansão, após recuperar-se da lesão, redobrou seus esforços. O trabalho pesado não o intimidava, pois via no horizonte o moinho de vento, símbolo de sua dedicação. A tragédia atingiu a granja quando Sansão, ferido gravemente, foi levado para tratamento em Villingon. Sua partida deixou um vazio, mas Napoleão e Garganta asseguraram aos animais que ele receberia os melhores cuidados. A memória de Sansão foi honrada com um banquete, onde todos repetiram suas máximas: trabalharei mais ainda e o camarada Napoleão tem sempre razão. Passaram-se décadas. As estações seguiam seu curso implacável enquanto a breve existência dos animais se consumia. Poucos recordavam os dias pré-revolução além de Quitéria, Benjamin, o corvo Moisés e alguns porcos remanescentes. Maricota, Ferrabras, Lulu e Catavento haviam partido. Jones faleceu em um asilo distante para alcoólatras, e Bola de Neve fora esquecido. Sansão também, exceto pelos poucos que o conheceram. Quitéria agora era uma égua velha e corpulenta, seus olhos nublados pela catarata após ultrapassar a idade de aposentadoria. A promessa de um campo para animais idosos já não era mencionada. Napoleão tornara-se um cachaço de 150 quilos, enquanto Garganta, tão gordo que mal abria os olhos, supervisionava meticulosamente a granja. Benjamin permanecia o mesmo, exceto pelo focinho mais grisalho e um temperamento ainda mais taciturno desde a morte de Sansão. A população da granja havia aumentado, embora o crescimento não fosse como nos primeiros anos. Muitos animais nasceram depois da Revolução, para quem ela era apenas uma tradição obscura transmitida verbalmente, outros nunca ouviram falar dela. A granja agora tinha 3 cavalos além de Quitéria, trabalhadores robustos, mas ingênuos, incapazes de aprender além da letra B. Apesar das mudanças, os princípios do animalismo eram ainda reverenciados, especialmente por Quitéria, embora a compreensão fosse duvidosa. A granja prosperava, mais organizada após expandir-se com a compra de terras do Sr. Pilkington. O moinho de vento fora finalizado para moer grãos, uma fonte lucrativa de renda. Contudo, as utopias de Bola de Neve, como eletricidade nas baías e uma semana de 3 dias, foram descartadas por Napoleão como contrárias ao animalismo. A felicidade verdadeira, declarava ele, residia no trabalho árduo e na vida frugal.
Apesar das dificuldades, os animais da granja nunca perderam a esperança. Mantinham um orgulho intenso por serem membros da única granja administrada por animais na região, talvez em toda a Inglaterra. A República dos Bichos, prevista pelo Major, ainda era um ideal, embora distante, era uma crença compartilhada. Um dia, durante o verão, Garganta surpreendeu as ovelhas com uma nova habilidade: caminhar sobre as patas traseiras. Esse acontecimento marcante desencadeou uma série de eventos que transformaram a granja. Os porcos começaram a imitar os humanos, usando roupas, jogando cartas e desfrutando de bebidas. Uma visita de granjeiros vizinhos testemunhou as mudanças na granja, admirando sua modernidade e eficiência. A cena culminou com um banquete onde os porcos e os humanos se misturaram em igualdade, celebrando a nova era de cooperação e prosperidade. Entretanto, a vista falhante de Quitéria revelou uma modificação nos 7 mandamentos, reduzidos a uma única regra: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. Este novo mandamento simbolizava a transformação da Granja do Solar, como Napoleão a renomeou, onde os porcos agora governavam como os humanos que expulsaram. Nesse momento de revelação, os animais perceberam que seus governantes haviam se transformado, indistinguíveis dos humanos que um dia haviam combatido. A granja, que antes simbolizava liberdade e igualdade para os animais, agora refletia uma triste ironia. Os porcos tornaram-se o que haviam combatido, e os ideais da revolução haviam sido distorcidos além do reconhecimento. Obrigado por permanecer até o fim. Ajude-nos a levar mais vídeos como este. Curta e siga nosso canal.